Olá pessoal, eu sou a Jelly. Eu sou a Júlia. Eu sou a Ellen. E nós somos alunas do curso técnico de Química da Fundação Liberato. Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre os sentidos do corpo humano, que são os órgãos responsáveis por nos fazer perceber e conhecer o mundo à nossa volta. Os 5 sentidos são o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Eu vou falar do olfato, que é um dos 5 sentidos. O olfato possui quimiorreceptores que está logo acima da cavidade nasal. Os quimiorreceptores possuem cílios cobertos pelo muco. Os quimiorreceptores são células sensoriais que captam as moléculas que vêm do ar. Eles são 30 tipos diferentes e possuem mais de 20 milhões. Eles, junto com os quimiorreceptores, junto com as moléculas do ar, eles enviam impulsos nervosos para o bulbo. O bulbo possui neurônios do nervo olfatório. Os impulsos nervosos se espalham até chegar ao cérebro. O ser humano possui 25 milhões de células olfativas. Tem a capacidade de sentir até 1 trilhão de cheiros diferentes. A capacidade de sentir cheiros pode diminuir, seja pela idade ou a saúde. O sabor dos alimentos depende do cheiro. Por isso, quando estamos gripados, sentimos menos estímulos para comer e os alimentos parecem sem sabor. Não sentimos os odores que os alimentos liberam assim que colocamos na boca. Alguns animais possuem a capacidade olfativa muito superior à dos homens, como os cães, os ratos e os elefantes africanos. Eu vou falar um pouco sobre o paladar. As células sensoriais responsáveis pelo paladar estão localizadas na boca, agrupadas nas papilas gustativas. As papilas gustativas são responsáveis pelo reconhecimento dos sabores. Elas são constituídas por células epiteliais situadas em torno do poro gustativo, que fica na mucosa da língua. No interior dessas células epiteliais existem células receptoras gustativas, que são os quimiorreceptores. Um aglomerado desses quimiorreceptores formam os botões gustativos. Os botões gustativos são responsáveis por fornecer o sentido do sabor. As papilas gustativas são divididas em 3 papilas: as papilas circunvaladas, as foliadas e as fusiformes. Os estímulos recebidos nas papilas gustativas são divididos em 5 sabores: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Além dos 5 sabores básicos, outros tipos de sabores são percebidos pelo sistema gustativo. São eles uma combinação dessas 5 sensações de sabores que é alterada pela percepção olfativa. Embora as papilas gustativas se regenerem constantemente, aos 20 anos as pessoas perdem metade da quantidade de papilas que tiveram durante a infância. Eu vou falar um pouco sobre o tato. O órgão responsável por esse sentido é a pele. Os demais mecanismos responsáveis por esse sentido estão na segunda camada da pele, a derme. O tato é o primeiro sentido a ser desenvolvido pelo embrião. Na pele, existem diversos tipos de receptores que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Alguns desses receptores são transmissões nervosas livres, que reagem a estímulos mecânicos, químicos e térmicos. Corpúsculos sensoriais são células que estão em contato com as terminações nervosas. Eles são divididos em mecanorreceptores e termorreceptores. Os mecanorreceptores são responsáveis pela percepção do toque. Os termorreceptores, eles são responsáveis pela percepção do calor e do frio, e eles reagem de acordo com os estímulos do ambiente externo. O alfabeto Braille, que permite que deficientes visuais leiam por meio do tato, foi criado considerando a capacidade existente na polpa dos dedos de perceber, de uma vez só, cerca de 6 impressões táteis. O tato e a audição são os únicos 2 sentidos que dependem da transformação de força mecânica em sinais elétricos e estão intimamente ligados. Pessoas com as mãos pequenas têm maior sensibilidade que aquelas com as mãos grandes, pois os dedos pequenos têm receptores sensoriais mais próximos. Isso pode significar que as mãos pequenas se saem melhores em atividades como cirurgia ou bordado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a audição. O órgão responsável pela audição é a orelha, que é dividida em 3 partes: a orelha externa, a orelha média e a interna.
A orelha externa é composta pelo pavilhão auricular, que é essa estrutura cartilaginosa visível aqui, que funciona como uma espécie de concha acústica, porque ela capta os sons do ambiente e transmite para o canal auditivo, que é esse tubinho aqui. Depois que o som passa pelo canal auditivo, ele entra em contato com a membrana timpânica ou tímpano, que é uma membrana que capta as vibrações sonoras e retransmite elas para os 3 ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, que ficam na nossa orelha média. Eles amplificam o som ou diminuem um pouco a intensidade, se for o caso, para retransmitir esse som para a cóclea. A cóclea ela compõe a nossa orelha externa, junto com o trículo, o sáculo e os canais semicirculares. Bom, quando o som chega na cóclea, ele é transformado de ondas sonoras para impulsos elétricos. Acontece mais ou menos assim. Depois que as ondas sonoras saem do estribo e entram na cóclea, elas fazem com que o líquido coclear que preenche a cóclea por dentro receba esses impulsos sonoros e estimule células fonorreceptoras que existem dentro da cóclea. Essas células vão transmitir, essas células, que são células ciliadas, vão transmitir esse impulso para a membrana tectórica, que serve para transmitir depois o impulso sonoro até o cérebro através do nervo auditivo. E é mais ou menos assim que o som é interpretado, em toda a estrutura do ouvido humano. Uma coisa importante destacar também é que existe na orelha média a tuba auditiva, que conecta a orelha à faringe e serve para regular a pressão do ouvido. O sistema auditivo ele não serve só para audição, porque ele auxilia também no equilíbrio do corpo. Acontece assim, perto da cóclea tem 2 bolsas membranosas, chamadas mácula e utrículo. Essas bolsas elas são revestidas internamente por células ciliadas, que são células sensoriais. Dentro dessas bolsas existem grãos de carbonato de cálcio, que a partir do movimento da nossa cabeça se movimentam também, estimulando cada bolsa em diferentes pontos. E a partir disso, desses estímulos em diferentes pontos, o cérebro consegue mais ou menos calcular consegue calcular mais ou menos a posição da cabeça em relação ao corpo e coisas parecidas. Funciona mais ou menos assim com os canais semicirculares, que são 3 tubinhos ligados à cóclea, que também tem um líquido dentro deles, que com a movimentação da cabeça se movimenta junto e estimula as células sensoriais, que a partir desse estímulo enviam respostas para o cérebro, que consegue interpretar esses estímulos e calcular mais ou menos a posição da cabeça e do corpo. Nós ficamos cegos 4 horas por dia. A explicação para isso é que a fóvea, a área central da nossa retina e responsável por captar as imagens com maior nitidez, está sempre em movimento. Os nossos olhos também estão constantemente em movimento para focar um novo objeto, o que possibilita que a fóvea possa captar vários pedaços do cenário que o cérebro irá montar em uma imagem só. Só que esse processo todo, cada movimentação do olho, captação da luz e decodificação do sinal no cérebro, demora em torno de 0,2 segundos. E no tempo que o olho se move para focar em um novo ponto de captação para a fóvea, nosso cérebro deixa de receber a informação do ambiente por mais ou menos 0,1 segundos. E esse processo todo é feito 150 mil vezes por dia. Isso, multiplicado por 0,1 segundos, é igual a 4 horas. Logo, 4 horas que nosso cérebro não interpreta as imagens, e 4 horas que ficamos cegos. Agora eu vou falar um pouco sobre o sentido da visão. O órgão responsável pelos sentidos da visão é o olho, também chamado de bulbo ocular. Ele é revestido externamente por uma membrana muito fina chamada conjuntiva. Ele é composto por 3 outras membranas. A esclera, que é essa mais grossinha e branca, que reveste todo ele e dá a forma de globo que o olho tem, que é mais resistente, um pouco cartilaginosa. A corioide, que fica um pouco abaixo da esclera e é uma membrana mais fininha e vascularizada, que transporta sangue para as várias partes do olho e forma a íris, porque ela é uma membrana que tem pigmentos, e a íris é a parte pigmentada do nosso olho, que dá a cor. E depois, no final, tem a retina, que é a membrana mais interna do olho, que é onde os estímulos visuais são interpretados, onde as imagens são formadas, mais precisamente nessa parte de trás do olho. Logo atrás, a membrana mais externa, que é a esclera, ela forma essa ondulação no meio do olho que é chamada de córnea. No centro da córnea tem o humor aquoso, que é um líquido que fica entre a córnea e o cristalino. O cristalino é uma estrutura proteica
de forma biconvexa que serve para redirecionar as imagens para a retina, onde elas vão ser interpretadas. No interior do olho também tem um líquido chamado humor vítreo. A retina, que é a membrana que interpreta as imagens, ela é composta por várias células, chamadas de cones e bastonetes. Os cones são as células que servem para interpretar os estímulos visuais das cores. É por isso que a nossa visão é colorida. Os bastonetes, eles não funcionam muito bem para isso, eles servem melhor para interpretar as formas dos objetos. Por exemplo, num lugar com pouca iluminação, a gente não consegue diferenciar muito bem as cores dos objetos, mas a gente consegue entender as suas formas. As imagens são levadas dos olhos até o cérebro pelo nervo óptico, que fica nessa parte de trás. Ele se conecta ao cérebro no lobo occipital, que é a parte que interpreta as imagens. No lugar onde ele se conecta ao olho, é uma partezinha que é uma espécie de ponto cego, porque ela não é revestida pela retina. Então é como se a gente não pudesse enxergar com essa parte. É como se no nosso campo de visão existisse um ponto pretinho. Mas a gente não enxerga isso porque o nosso cérebro preenche essa parte. Então a nossa visão é perfeita. Ouvir música nos faz liberar endorfina. A explicação é: a música é capaz de provocar uma série de reações no nosso corpo, pois ao chegar aos nossos ouvidos é transformada em impulsos elétricos que serão levados pelos nervos auditivos até o tálamo, que é a estação central do nosso cérebro, por onde praticamente todos os estímulos sensoriais passam. E é no tálamo que são dados os comandos que dão origem a uma série de outras reações, que se propagam pelo corpo e alteram muitas funções, como os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea e a secreção de várias glândulas. Uma delas é a pituitária, e a sua estimulação provoca a liberação da substância chamada endorfina, que é um anestésico natural fabricado pelo nosso corpo e que funciona como um potente relaxante muscular. Outro fato importante é que, quando estamos ouvindo música, nos esquecemos da dor. Isso acontece porque a região do cérebro que trabalha na interpretação dos sons que são reconhecidos como agradáveis é a mesma que atua quando sentimos dor. Como os circuitos responsáveis não podem processar estímulos diversos a um só tempo, basta ouvir uma música legal para que a percepção da dor logo dê lugar à sensação de relaxamento. É por esse motivo que a terapia com música é muito indicada para pessoas que sofrem de dores crônicas, depressão e doenças cardíacas. Então, gente, essa foi a nossa videoaula sobre os sentidos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Até logo!